Olá galera, beleza? Eu sou o professor Marconi e vamos aqui a mais uma aula voltada para o SPAES. Essa é a aula de número 7 sobre o assunto do descritor também número 7, que é resolver situação problema utilizando mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum com números naturais. O tema 1 que é espaço e forma, mas essa aula geralmente nós vamos focar para o nono ano SPAES, ok? Então, o primeiro descritor que iremos trabalhar é o descritor número 7. Vamos lá. Para calcular o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, temos que ter como pré-requisito o assunto de fatoração, que é essencial. Fatoração é transformar um número em forma de produto em fatores primos. Vamos lá ver como é um exemplo. Número 12. 12 é um número composto. Por que é um número composto? Porque eu posso ter vários divisores, né? Então, quais são os seus divisores primos? Os múltiplos, aliás, né? O 2 é um fator primo, o 2 novamente é um fator primo e o 3 é um fator primo. Se a gente fizer o produto deles três, a gente vai obter o valor 12. E mais para fazer isso, sem muito esforço, precisamos conhecer os números primos. Vamos lá? Aqui eu trouxe uma lista de vários números primos que vocês vão estar aí verificando. Mas primeiro vamos à definição. Quem são os números primos? O número inteiro P maior que 1. Então vamos falar somente dos positivos, ok? É dito ser o número primo se seus únicos divisores positivos são o 1 e o próprio P. Ou melhor, 1 e ele mesmo. Então, um número inteiro P maior que 1, que não é primo, é dito composto, que a gente acabou de falar do número 12, ok? Então vamos lá. Um pouco de história. O teorema fundamental da aritmética: todo inteiro positivo composto se fatora, como já vimos o 12, de maneira única, como um produto de números primos, que foi o 2 e o 3. Tá aí Euclides de Alexandria com essa ideia, né, que ele nasceu em 360 a.C. e morreu 295 a.C. Os números primos são finitos? Há uma infinidade de números primos. Até hoje a gente não tem certeza se eles são finitos ou infinitos, ok? Mas é um questionamento que se faz, que ainda não chegamos a um denominador comum, né? Então vamos lá. Números primos entre 1 e 1000. Então aí eles, né? E podemos ver que o 2 ele é o único número primo par, ok? Então esses números aí é uma lista de vários números de entre 1 e 1000 que são todos primos. Só tem um como divisor e ele mesmo como divisor, ok? Então vamos em frente. Vamos à fatoração do número 34. Como é que a gente vai fatorar? Primeiro tomamos um número, passamos uma vara do lado e vamos perguntar a lista de números primos. O número 2 divide o 34, belezinha. Então vamos lá, colocar o 2 ali do lado do 34 e dividir o 34, que vai dar 17. 17 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. É divisível por 5? Não. É divisível por 7? Não. Por 11? Não. Por 13? Não. Por 17? Então é ele mesmo, né? Então colocamos o 17 ali ao lado e o resultado é 1. Está concluída aí a fatoração do número 34. Quem são os fatores? 2 e 17. Então 2 vezes 17 vai dar o valor de 34, que 2 é primo e 17 também. Vamos à fatoração do número 24. Tomamos o 24, passamos a vara do lado, olhamos para os números primos. Primeiro, o 2 divide o 24, beleza, divide sim, que vai ser o valor no 12. O 12 é divisível por 2? Com certeza. Então a gente sempre começa do menor para o maior. Então 12 dividido por 2, 6. O 6 também é divisível por 2, ó. Então 6 dividido por 2, 3. Aí perguntamos, o 2 divide o 3? Não. O 3 divide o 3? Sim, beleza. Então o 3 coloca ali do lado e o 1 como resultado da divisão. Esse 2, esse 2, esse 2, esse 3, esses números que aparecem aqui das divisões, eles serão a forma fatorada. Então 2 vezes 2 vezes 2
vezes 3. Se multiplicarmos aí, teremos o número 24. Agora vamos aprender o mínimo múltiplo comum. Essa aula é um pouco extensa porque a gente vai ver os dois assuntos, né? E ainda tem os exercícios. Então vamos lá. Utilizaremos 3 maneiras de resolução. Qual o mínimo múltiplo comum entre 24 e 34? A gente já fez a fatoração deles dois, né? Mas agora estamos falando de 2 números. O mínimo múltiplo comum, primeiramente. Então vamos lá. Os múltiplos de 24, primeira maneira: 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, 264, 288, 312, 336, 360, 384, 408 e assim sucessivamente. Como assim, professor? Não entendi. Os múltiplos, galerinha, sempre começa pelo 0, ok? Porque é como se estivéssemos multiplicando 24 pelos números naturais. Por exemplo, os números naturais quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, infinito. Então pegamos 24 vezes 0, que dá 0. 24 vezes 1, que é 24. 24 vezes 2, 48. 24 vezes 3, 72. Ou podemos fazer o seguinte: 0 mais 24, 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 24, 72. 72 mais 24, 96. 96 mais 24, 120. 120 mais 24, 144. E assim a gente vai construindo os múltiplos de 24. Infinitamente, claro, né? Porque a gente não pode numerá-los. Quer dizer, podemos enumerá-los, né? Mas não são finitos, eles são infinitos. E fazemos os múltiplos do 34. 0, 34, 68, 68, 102, 136, 170, 204, 238, 276, 306, 340, 374, 408 e assim por diante. Por que eu parei no 408? Por que eu parei no 408? Porque esse é o mínimo múltiplo comum entre 24 e 34. Beleza? Então essa é a primeira regra, que é uma das mais trabalhosas, né? Porque você vai ter que desenvolver os múltiplos de... Se forem 3 números, né? Você vai ter que desenvolver o múltiplo dos 3 números para poder encontrá-los. E às vezes os números das questões são enormes e fica inviável. Então o melhor processo é o da fatoração. Então ambos os números paramos quando chegamos no 408, pois ele é o mínimo múltiplo comum entre 24 e 34. Logo, o MMC, que usamos essas abreviações geralmente, e entre parênteses fica 24 e 34, é 408. Segunda situação, dispomos das formas fatoradas dos números 24 e 34. Forma fatorada de 24, 2, 2, 2, 3, como já havíamos feito, e a forma fatorada de 34, que é 2, 17. Da sua forma fatorada, pegamos os números que se repetem uma vez. Quer dizer, não podemos pegar o número 2 vezes se já apareceram. Por exemplo, número 2 repete no 24 e repete no 34. Então, a gente conta somente como 1. Se eu for pegar o 2 novamente, né, que sobrou, ele vai também entrar nessa contagem. E o outro 2 também vai entrar. Eu gosto de pegar sempre do menor para o maior. Outro 3, só tem o 3, o único, e o 17. Então, se multiplicarmos todos esses números da sua forma fatorada, a gente terá o número 408. Então, essas são as formas mais fáceis, né? Que é você fatora e verifica pela forma fatorada pelos seus fatores, ok? Então, o MMC de 24 e 34 é 408. Terceira maneira, faremos a fatoração simultânea ou composta. Pegamos os dois números, passamos a vara de lado e perguntamos aos números primos. O número 2 divide 24 e 34? Sim, ok. Então 12 e 17. Por isso que ele só apareceu uma vez. Agora eu não posso usar o 17. Eu tenho que usar sempre dos menores primos para os maiores. O 2 divide o 12? Sim. Divide 17? Não. Mas o 12 divide e é menor, então divide por 2, que vai dar 6 e 17. O 17 vai se repetir mais uma vez, porque eu tenho que dividir pelo menor primo. Quem é? 2, porque 6 dividido por 2, 3. E 17 repete.
E novamente eu tenho que usar o 3, porque o 3 é menor do que 17. 3 dividido por 3 vai dar 1. Termino aí a fatoração do 24 e sobra o 17. 17 dividido por 17, porque 17 é primo. Então ficará 1 dividido por... Aliás, 17 dividido por 17, 1 como resultado. Então basta a gente pegar esses números que estão aqui ao lado da barra direita, ó, e multiplicarmos, que vamos obter o nosso MMC, ok? Então é muito simples a terceira maneira. Agora vamos ao máximo divisor comum. Ele é mais fácil ainda. Quando você souber pela forma fatorada, você nunca mais irá errar. Então vamos lá, primeira maneira. Qual o máximo divisor comum entre 24 e 34? Tem? Vamos ver, né? Encontramos os divisores de 24 e 34 fatorando ambos, veja. Mas professor, e se ele não tiver um máximo divisor comum? Todos têm, né? Se não tiver, vai ser sempre o 1, né? O 1 é o máximo divisor que divide os dois ao mesmo tempo, ok? Então, sempre que não tiver, vai ser sempre o 1. Observação. Pegamos a forma fatorada do 24, passamos outra vara e lá em cima colocamos o número 1. Então, esse 1, ele irá, ó, multiplicar o 2 aqui, ó. 1 vezes 2, ó. Então, por que o 1 apareceu? Porque o 1 sempre será divisor de todo e qualquer número. Então, ele é o primeiro a aparecer, certo? Então, cuidado, não confunda. Múltiplo, o primeiro é o 0. Divisor, o primeiro é o 1. Muita gente erra por causa disso. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, eu não vou botar o 2 novamente, né? Então, eu vou botar uma estrelinha. 1 vezes 2, de novo, não vou botar, vou botar uma estrelinha. E 1 vezes 3, que é inédito, ok, vai entrar o 3. Terminei com 1. Agora eu vou descer para o número 2. Agora sim, ó. 2 sempre diagonal para baixo, ó. Nunca aqui de lado, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, então bota a estrelinha. 2 vezes 3, 6. Então, fechou com o 2. Vou descer para o 3, mas não tem ninguém para multiplicar na diagonal com 3. Então, morreu a primeira coluna. Vamos para a segunda. 4 vezes 2, ó, diagonal, ó, não é de lado, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, sim, inédito, 12. Então, terminei com 4, ó, 4 vezes 2, 4 vezes 3, vou para a estrelinha, mas a estrelinha não dá, né? Então, vou para o 6 também não tem ninguém embaixo, vou para a próxima coluna que se formou. 8 vezes 3, que vai dar o próprio 24. Galerinha, olha que simples. Esses números aqui que vocês estão vendo bonitinhos, ó, são os nossos divisores. E agora a gente vai comparar com 34 para saber qual é o maior deles. Então a gente passa a vara, bota o 1 lá em cima, sempre fazemos isso. E o 1 vai multiplicar o 2, que vai dar o 2. E o 1 vai multiplicar o 17, que é o próprio 17. Terminei com 1, vou para o 2. 2 vezes 17 é o próprio 34. E 17 não dá para multiplicar mais ninguém aqui, não tem ninguém aqui embaixo. Passo para a próxima coluna, 34 também não tem. Então terminamos, olha como foi simples. Então, ó, 1, ó, ele já é o divisor comum de todos os números, né? Ó. Agora resta saber que vai ser o próximo número. Tá aí os divisores de 24, tá aí os divisores de 34. Então o 1, ele é o divisor de todos os números. E o 2 apareceu nos dois ao mesmo tempo. Então é assim a maneira mais difícil, eu chamo assim, a maneira mais trabalhosa, né? Porque existe a maneira mais fácil, que é a fatoração composta. Então o MDC de 24 e 34 é 1 vezes o 2, que é 2. Sempre multiplicamos os números que estão repetidos em ambos os divisores. Vamos à segunda situação. Dispomos das formas fatoradas dos números 24 e 34. Tá aí bonitinho. E apenas pegamos os números que irão se repetir, ó. Repetem ambas as formas fatoradas e transformamos em fatores primos. Veja, só tem o 2. Então, o MDC de 24 e 34 é o próprio 2. Beleza? Essa é uma das formas também fácil, né? Essa forma é fácil. E agora vamos para mais fácil ainda, né? Que é fatorar os dois números ao mesmo tempo. Ou melhor, essa aqui já era a forma que eu fatoro os dois números ao mesmo tempo, né? Então vamos
aos exercícios. Determine o MMC e o MDC dos números abaixo. Temos aí o 12,48, o 11,66 e o 6,18,24. Aqui nós estamos chegando ao final da aula, viu, galerinha? Esses exercícios eu vou deixar para vocês. Vocês pausem o vídeo, copiem, tentem responder por conta própria. E depois a gente vai fazer uma aulinha corrigindo todos eles, ok? Vamos segunda questão. Você pausa a telinha, copia, tenta resolver e vamos em frente. Terceira questão, pausa a telinha, copia a questão e tenta resolver. Quarta questão. Quinta questão. Sexta questão. E vamos ter uns desafios aí no final também. Sétima questão. Oitava questão. Galera, é um pouco difícil sim no começo, mas matemática realmente requer esforço. Mas quando você se acostuma, você começa a resolver exercício, você vê se destaca na sala de aula, você se empolga, assim como eu me empolguei, né? E fiz uma graduação em matemática, fiz uma especialização. Hoje eu ainda sou apaixonado por matemática, trabalho dando aula de matemática há mais de 9 anos. Então isso faz parte da minha vida, sempre fez assim, eu sempre gostei, até por achá-la mais difícil. Então vamos lá. Desafio. Tá aí o desafio. E chegamos ao final dessa aulinha. Eu só quero agradecer aí a atenção de vocês por ter assistido, ter tido paciência, porque isso não é um assunto tão fácil. Quando a gente vai envolvendo esses assuntos em fração, ele vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas tem sempre umas regrinhas que facilitam nossa vida, né? Inscreva-se e dê um joinha para estar incentivando a produção de mais vídeos. E um grande abraço. Próxima aula nós iremos ver a correção, certo, desses exercícios. E o próximo descritor que iremos trabalhar é ordenar ou identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Um grande abraço, tchau, tchau, fique com Deus e valeu.